E aí, se você fosse abrir uma empresa em qualquer outro lugar do mundo, onde ele seria? Meu nome é Larissa Guerra, e se eu fosse abrir uma empresa em qualquer outro lugar do mundo, acho que eu abriria na Holanda. Holanda, amiga. Nossa, adoro. tô surpreendi. Meu nome é Marina Mels e eu não me vejo abrindo uma empresa em qualquer outro lugar que não seja o Brasil. Hoje a gente vai falar sobre essas mulheres incríveis que abrem negócios fora do país. Quais são os desafios que elas enfrentam? Se você está pensando em encarar essa jornada, como você deve se preparar? Então, bem-vindo a mais um episódio do Donas da Porra Toda. Donas Da porra toda. Primeiro eu gostaria de dizer que nós temos ouvintes em vários lugares do mundo. Somos podres de E chiques. esse episódio é para vocês. Muito chique. Pior que é legal, né? É muito Nossa, muito real. a gente fica super feliz, assim, a gente recebe mensagens de pessoas que estão na Europa, que estão viajando, que estão, ou que moram, de fato, em outros países. Recebemos, acho que, Japão, né, Estados Cara, Unidos. Muito louco, a gente fica super feliz. E fazia algum tempo que eu tava querendo fazer essa pauta, assim, de minas que abriram seus negócios em outros países, porque a gente vê de cara uma série de coisas que são relativamente novas pra gente, né, Marina? Primeiro porque você tá num lugar que não é o seu país, que não é a sua cultura, e você se vê aí no meio de 1 milhão de processos novos, de coisas diferentes, porque querendo ou não, aqui no Brasil a gente já mais ou menos conhece o caminho das pedras, né? Acho que uma coisa muito legal desse episódio é que ouvindo as meninas e conversando com elas, a gente chegou à conclusão de que a gente tem uma burocracia bastante grande, claro, todo mundo sabe disso, mas que nós não somos os únicos que têm essa burocracia. E mais do que isso, a gente tem processos muito mais avançados e muito mais práticos operacionalmente do que outros lugares. Então, se você está pensando em empreender ou se você está no caminho do empreendedorismo no Brasil e está achando ruim, tá ruim em Paris, tá ruim na Holanda, tá ruim no Chile, tá ruim em todos os lugares. Então, respira aí que tá todo mundo junto nesse barco. E o que eu acho legal é observar como cada país vai criando meios de estimular o empreendedorismo feminino, né? Aqui no Brasil, a gente sabe, os dados são do ano passado, tá? Que de cada 4 lares brasileiros aí, 3 são chefiados por mulheres e desse montante, 41% são de mulheres que têm suas empresas, né? Então, é um número relativamente grande de mulheres que estão empreendendo, que estão abrindo seus negócios. E, curiosamente, é muito mais na área de serviços, né? Que mulher empreende. Ainda se discutem formas de trazer mulheres aí para outros setores, mas, por exemplo, no Canadá, você sabia que só 16% das empresas de pequeno e médio porte são lideradas por mulheres? Caraca, é menos da metade, é pouco, né? E lá eles têm um programa que foi lançado no começo desse ano que previa, assim, uma caralhada de milhões de dólares, justamente para tentar estimular o empreendedorismo entre as mulheres. E quando você pensa no Canadá, você pensa, nossa, é um país super avançado, né? Justin Trudeau lá, presidente, super bonito e tal. Mas é meio estranho, né? Meio estranho. Acho que também fala muito sobre a realidade do país, o fato da gente ter muitas mulheres empreendendo na área de serviços, né? A gente falou sobre isso no nosso episódio sobre por que a gente tá falando de empreendedorismo feminino, que é o empreendedorismo por necessidade e muitas vezes o empreendedorismo que a gente é levada pela nossa criação, né? Pela cultura brasileira. Então, aqui as mulheres são muito ligadas à cozinha, né? A gastronomia. A estética. Há várias coisas que acabam estimulando o empreendedorismo feminino. Então, que massa, o Brasil ganhou pontinhos agora comigo. Né? Quando a gente ouviu isso do Canadá ter muito menos empreendedoras do que aqui, né? Você pensa em mudar de país, Larissa? Eu penso todos os dias. Você Já iria pra falei onde? isso, que se eu ganhasse da Mega Sena eu iria embora, né? Então, eu gosto muito, acho que talvez Holanda, tentaria. Eu acho que ainda vou viver essa experiência de ir embora, passar um tempo fora, assim. Acho que, cara, deve ser... Sei lá, você deve virar uma criança de novo, né? Porque você tem que aprender a se comunicar, você tem que aprender a falar, você tem que aprender a entender o que as pessoas estão dizendo, aprender os costumes. Então, acho que essa perspectiva de uma coisa completamente nova, assim, eu acho que me atrai, assim. Tem muita gente, né? Tem, buscando nossa. E eu fazer. conheço muita gente que tá fora, então eu fico olhando, assim, pra essas pessoas e fico... Instagram. Talvez um ó o dia... Instagram. Nossa, fomo total. Não tenho essa pira de morar fora, nunca tive. Já fui mais avessa a ideia, sabe? Hoje eu penso que
Talvez não por um período longo, mas eu super iria passar alguns meses em algum outro lugar, sempre com foco em voltar. Porque eu tenho muito... Você sabe, né? Acho que as pessoas que me conhecem um pouco mais perto sabem que eu amo carnaval, que eu amo muitas coisas que são relacionadas à cultura brasileira e eu não tenho vontade de ir embora. Muito pelo contrário, quando as pessoas reclamam do Brasil, eu penso, cara, vamos mudar? Vamos fazer esse troço girar de um outro jeito, se a gente tá afim, e não em ir embora. Mas não acho que ir embora seja ruim, sabe? Acho que é uma possibilidade legal. E o que eu acho legal dessas mulheres que a gente vai ouvir é que elas foram, mas levaram um pouco do Brasil pra fora. Eu acho isso muito legal. Do nosso jeito, da nossa forma de viver, da nossa forma de atender, enfim, da nossa cultura. Vamos pra primeira história? Vamos. Quero apresentar pra vocês a Camila. Conheci a Camila numa viagem muito louca que eu fiz pra Colômbia em 2014. Eu não quero saber onde é que elas se conheceram, porque eu tô um pouco preocupada. Não, a gente se conheceu em Cartagena, no hostel, e daí a gente foi pra uma ilha lá, pra Isla Barú, juntas. Dormimos nessa ilha, nas redes, fomos devoradas por mosquitos. Mas foi super legal, porque a gente acabou fazendo um grupinho, assim, de meninas que estavam viajando sozinhas e a gente fazia os rolês todas juntas. E a Camila hoje tem um hostel no Chile, tipo... Maravilhosa. O quão aleatório isso poderia ser, né? Então eu pedi pra ela contar um pouquinho da história dela e ela até riu e falou, nossa, tipo, eu já tô acostumada a falar em várias línguas a minha história, porque todo mundo se surpreende quando descobre que eu sou brasileira e que ela tá numa ilhazinha no sul do Chile, assim. Então, é sensacional essa história. Então, Camila, conta aí pra gente. Eu tenho um hostel, o Laminga Hostel, aqui em Castro, Chiloé, sul do Chile. Já faz 3 anos, já vai completar 3 anos agora em outubro. E eu vou contar um pouquinho de como foi chegar aqui. Bom, primeiro, em 2014, eu fui basicamente saída do trabalho que eu tinha. Eu trabalhava numa grande empresa americana que faz eletrodomésticos no Brasil. E eu decidi viajar. Fiquei 1 ano e meio viajando. Nesse meio tempo aí eu conheci a Larissa numa praia na Colômbia. E aí, a longa história, mas eu acabei chegando no Chile por acaso. Enquanto eu tava aqui viajando, eu decidi vir pra cá e ficar 1 ano. A ideia era trabalhar um pouco no que eu já estava trabalhando. Eu tenho um blog de viagem também. Trabalhava com alguns freelas de produção de conteúdo de viagem. Então, a ideia era vir pra cá e testar um pouco. O Chile sempre foi muito forte em turismo para brasileiro. E essa foi a ideia. 1 ano de teste e voltar pro Brasil. E 1 ano já fazem 4 anos, já quase. E enquanto eu tava aqui, eu decidi abrir um hostel. Porque eu cansei um pouco dessa vida de trabalhar com produção de conteúdo e trabalhar com internet. E aí eu decidi voltar, entre aspas, à vida normal. Nesse 1 ano e meio que eu fiquei viajando, eu trabalhei em alguns hostels como voluntária. Então eu peguei um pouco do know-how de como é. Logicamente não é a mesma coisa quando você está trabalhando de voluntária ou paga num hostel, mas é uma ideia de como funciona. E ficando como hóspede, mais isso deu para pegar um overview de como funcionava e criar um pouco de uma sensação de que eu também posso. E aí eu comecei a estudar um pouco a parte de turismo aqui no Chile, ver opções, e aí a ideia sempre foi no começo, tem que ser no sul, porque é um hostel pequeno, o hostel que eu tenho é para 15 pessoas só, e eu queria alguma coisa abrir um lugar que eu pudesse fechar por vários meses para ter bastante férias. Então a ideia foi abrir no sul, porque eu queria... Agora eu acabei de começar a temporada em setembro, eu começo em setembro até o fim de maio, então eu trabalho 9 meses direto, sem final de semana, sem dia livre. E aí eu tenho 3 meses de férias. Então eu comecei a estudar, acabei caindo aqui em Chiloé, que foi uma ótima decisão. Cada vez mais o turismo está crescendo aqui na ilha. Bom, vim para o Chile foi isso, sabe? A facilidade, a segurança, tanto financeira como segurança pública mesmo. E eu não me arrependo, não. Tem facilidade, sim. É muito fácil empreender, porque está muito claro os passos. Se você seguir os passos, talvez vai demorar um pouquinho, mas ele tá muito claro do que você tem que fazer.
Que massa, né, cara? Nossa, eu fiquei, tipo, quando eu vi que ela tava abrindo hostel, eu achei sensacional, assim. E o que eu acho mais incrível é que ela conseguiu abrir um negócio dela sem abrir mão de uma coisa que era importante pra ela, que era ter o período de férias no ano pra viajar, pra ver a família, pra dar os rolês que ela queria, assim, né? Tanto é que ela fala que hoje ela trabalha 9 meses do ano, fecha por 3 meses o hostel pra vir pro Brasil, pra visitar a família, pra viajar e tal. Isso é muito massa, assim. Nossa, acho incrível, porque vai totalmente contra tudo que a gente falou aqui nesse programa até hoje, de que o empreendedorismo nos consome, né? Exatamente. E pra ela parece uma coisa muito mais naturalizada, leve, assim. O que eu achei muito legal da história dela, além de... A história dela toda é legal, mas o que eu achei, pra mim, um ponto muito legal é que primeiro ela foi pensando em voltar. Ela foi com um período determinado, pensando, vou ficar 1 ano e vou ver o que rola. E acabou abrindo o negócio. Então, acho que a gente, às vezes, confiar um pouco no nosso instinto e sair um pouco da nossa zona de conforto, se não tá bom, pode nos trazer surpresas. E a outra coisa é que ela ter sido voluntária nos hostels onde ela passou fez com que despertasse isso nela. Então, como às vezes a gente faz as coisas por necessidade, né? Não, vou trocar um trampo aqui por poder passar uma noite, por poder passar uns dias. Acaba gerando um negócio. Só que esse negócio não acontece se a gente ficar na nossa zoninha de conforto fazendo sempre as mesmas coisas, sabe? Então, achei muito legal porque pode ser que alguém que esteja ouvindo sempre teve vontade de trabalhar num café, abrir uma cafeteria, mas não sabe por onde começar. Talvez não acho que buscar um trabalho voluntário seja um caminho, sabe? Pra tudo na vida. Mas às vezes, eu quero passar um dia aqui nesse café, posso ajudar a lavar a louça pra ver como é, sabe? Achei bem legal, assim, achei a experiência dela bem legal. Nossa, sim, total. E que nem, eu quero começar a fazer comida e quero cozinhar. Tenta ir primeiro pra uma cozinha, sabe? O que eu falei, eu fui primeiro pra uma cozinha profissional, fui conhecer, fui entender, pra ver se era realmente isso que eu queria, né? Porque e isso da Camila ter ido pegar uma experiência mínima fez ela entender de que, porra, não é tão bicho quanto parece, ou é realmente isso que eu quero. Que fique claro, né, Lari, que a gente não tá falando, que a gente sabe que todo mundo trabalha 8 horas por dia, que a galera fica cansada, que, né, a rotina é estressante, e aí e dizer, vai lá e faz um voluntariado. Parece uma coisa muito, sabe, fora da realidade. Mas não é isso. É tipo, se você quer mudar, se propõe a se testar, assim. Já falamos sobre isso no episódio de mudança de carreira, né? Se tu quer mudar, você precisa começar de algum jeito. Então... Exatamente. É que eu acho que às vezes pode soar meio arrogante a gente dizer pra alguém que tem uma rotina extenuante, você precisa se testar. Mas a gente sabe que boa parte das pessoas que estão ouvindo a gente, que tem acesso à internet, que, sabe, tem rotinas estressantes, sim, sofre muito de ansiedade, de síndrome de impostor, de todas essas nossas doenças, mas que poderia, se tá a fim de se experimentar em alguma coisa. Então, acho muito legal isso na história da Camila. Tem outra pessoa que experimentou fazer acarajé também. Tem, nossa, essa é uma história maravilhosa. E é uma pessoa que eu seguia no Instagram, que, tipo, na minha cabeça eu sou amiga dela há muito tempo. Ela não sabe disso, né? Mas eu acompanho a Marielle já tem muitos anos, porque a Marielle tem um caminho muito parecido com o meu. Ela também foi jornalista e foi também pra gastronomia. E eu lembro que eu trabalhei com um menino que era muito amigo dela, e uma vez a gente se encontrou em São Paulo pra beber e ele falou, cara, você precisa saber quem é a Marielle. E começou a me falar dela e deu, beleza, vou começar a seguir ela, assim. E a Marielle então, uma menina, ela é de Salvador, ela foi pra São Paulo, trabalhou em grandes revistas em São Paulo, e nesse meio tempo ela não estava feliz, foi estudar gastronomia, foi pra França, e aí eu vou deixar ela contar o resto da história. Minha história de vida é um pouco cheia de idas e voltas. Eu me formei em jornalismo na UFBA, né? Eu sou de Salvador. E um pouquinho depois de me formar, eu passei no curso Abril, curso de trainee da editora Abril. E eu mudei para São Paulo. E trabalhei durante um tempo com jornalismo, entre jornalismo político e jornalismo cultural, né, em vários lugares, inclusive na própria editora Abril. Meu último emprego como jornalista foi na Veja. Mas eu não estava muito feliz. E aí, no meio desse caminho de jornalismo e morando em São Paulo, eu resolvi fazer uma segunda faculdade. Me formei em gastronomia na Anhembi Morumbi. E logo depois que eu terminei o curso, eu vim para Paris
para fazer um ano de especialização em cozinha francesa na École Ferrandi, que é uma das escolas mais conhecidas aqui da França, né, mais conceituadas. E aí, durante o curso na Ferrandi, eu conheci o meu... Não na Ferrandi, mas enfim, durante esse ano de curso, eu conheci o meu marido, o Loic. E no final do meu período aqui de estudos, eu acabei me casando e fiquei, né? Então, essa é a minha história. Nada foi planejado, eu fui seguindo o curso das coisas e queria me especializar em cozinha francesa para voltar para o Brasil e trabalhar com cozinha francesa, e acabei abrindo um restaurante de comida brasileira na França. O La Bayonnaise, como muitas coisas na minha vida, foi um fruto, assim, da sorte e do acaso. Na verdade, logo depois que eu terminei o meu curso de cozinha aqui na França, eu passei por um estágio obrigatório num restaurante. Eu odiei completamente, assim, o ambiente na cozinha francesa. E eu decidi que eu não queria fazer isso, que era o mais óbvio da minha, né, o caminho mais óbvio a seguir era só conseguir um emprego, né, num bom restaurante e seguir a carreira. Mas eu realmente não consegui me adaptar ao ambiente de cozinha aqui na França. Eu já tinha trabalhado em vários restaurantes no Brasil, inclusive restaurantes conceituados, estrelados, e que o nível de exigência e de rigor é alto, mas aqui na França é quase violento, assim, a coisa, tipo, enfim, não vou me estender muito, mas um dos chefes levantou a mão para me bater, por exemplo, né, num dos restaurantes que eu trabalhei. Então eu falei, nossa, eu não quero fazer isso, não quero trabalhar no restaurante dos outros, ao mesmo tempo que eu não tinha a mínima noção do que eu poderia fazer. E aí eu conheci um casal de brasileiros que acabaram ficando amigos meus, e o rapaz, né, desse casal, o Léo, ele participava de um aplicativo que não existe mais, onde você podia cozinhar e propor para os seus vizinhos que viessem buscar o prato a emporter, né, para a viagem, ou comer na sua casa mesmo. E ele fazia de vez em quando jantares, e ele me convidou para participar de um, a gente cozinhou, né, 4 mãos, e eu vi que o aplicativo era uma coisa que não ia me sustentar, mas eu achei legal essa ideia de fazer a comida em casa, enfim, comida brasileira, e ver o interesse das pessoas. Então eu comecei a fazer acarajé, né, e eu era até pouco tempo a única pessoa que fazia acarajé em Paris. Agora tem um outro restaurante que faz às vezes, mas enfim, eu comecei a fazer acarajé na minha casa. E aí, enfim, bombou, né? As pessoas vinham, assim, as reservas não eram suficientes para a quantidade de pessoas que queriam comer o acarajé. E o aplicativo parou de existir, então eu comecei a organizar ainda assim, né, isso na minha casa. Através do Facebook eu fazia agendamento de horários, né, e fazia a capacidade de pessoas, e elas podiam ficar 1h30, né, comer o acarajé, eu fazia ali na frente delas, ou elas podiam pegar para viagem, enfim. Só que obviamente que isso não era uma coisa que tinha um futuro, né, até porque eu acho que é proibido você usar a sua casa como espaço comercial aqui na França, enfim, não tinha empresa, não tinha nada. Eu fiquei um tempo trabalhando como auto-entrepreneur, que é tipo um MEI, né, tipo você é um microempreendedor individual. E aí eu fazia bicos aqui e acolá, né, sempre já com essa identidade. O restaurante, ele já tinha uma identidade antes dele ser um restaurante. Eu comecei a me vender como uma chefe de cozinha que fazia comida brasileira. Enfim, começou a surgir a vontade de abrir um local fixo, né, porque essa história de ser nômade na cozinha é legal até um certo ponto. A gente precisa de uma estrutura, enfim, um laboratório, uma cozinha estruturada. E eu comecei a procurar pontos e eu vi que era muito caro. E aí um dia eu fui num restaurante brasileiro que ficava dentro de um mercado, tipo um mercadão. Conversei com a dona, né, depois de comer, e falei, nossa, tenho muita vontade de ter um lugar parecido com esse. E ela falou pra mim, eu tô vendendo. Foi assim, muito por acaso. Mas eu abri o restaurante completamente assim, do nada, tipo, sem nenhuma estrutura, sem um grande dinheiro para investir inicialmente. Foi tudo muito orgânico, muita propaganda, muito boca a boca. Muita gente me ajudou nesse processo, né? Muitos brasileiros que estão aqui que queriam comer comida brasileira e te deram uma maior força. Tudo que tem lá foi eu que fiz, assim, a decoração foi eu que fiz com minha mão, minhas próprias mãos. A pintura, meu marido ajudou, 2 amigos ajudaram. Tudo que tem lá foi feito pela gente, mas já tá na hora de dar uma expandida.
né? A decoração veio toda de Salvador, minha mãe foi mandando, todo mundo que vinha passar férias aqui, ela mandava um pouquinho. Então as toalhas de mesa que são de chita, foi minha mãe que costurou. A gente usa muita coisa que vem da Feira de São Joaquim no Brasil, né? Palhas, peneiras, etc, para servir. Mas foi tudo construído assim, na base sei lá, do improviso, da malemolência e do senso de aproveitar a oportunidade. A gente não tem roupa pra lidar com essa história, porque ela é muito boa. Nossa, é maravilhosa, né? Tipo, quando que você imaginaria que tipo, a pessoa vai sair do Brasil pra estudar a cozinha francesa e de repente ela abre um restaurante de comida brasileira em Paris? Ela foi pra Meca da gastronomia mundial, assim, que é, né, a gastronomia francesa, que é Paris, e acabou descobrindo que fazer comida brasileira lá era um caminho. Eu acho isso tão demais, porque às vezes a gente não valoriza, né? Quando você me contou a história da primeira vez, eu pensei, mano, o que essa menina tá fazendo da vida, né? Porque a gente pensa em França, a gente pensa na gastronomia francesa, nas referências clássicas e tal. E ela estar fazendo acarajé, estar fazendo bobó de camarão e ter um restaurante com toalha de chita no mercado municipal é muito legal, sabe? É lindo, né? Eu acho que mostra um pouco a nossa síndrome de vira-lata, sabe? Mostra um pouco como a gente, às vezes, tem coisas brasileiras e aspectos da cultura brasileira que são admirados no mundo inteiro, que são incríveis no mundo inteiro, e a gente, às vezes, não tem olhos pra ver. E ela foi lá e descobriu isso fazendo, sabe? De novo, tô trabalhando no restaurante, não rolou, vou fazer acarajé pra entregar em casa, e isso acabou gerando um negócio. Porque ela fez alguma coisa que não estava dentro da rotina dela, sabe? Ai, demais. Eu adorei essa história. Sabe, quando eu fui pra Eslovênia, a gente, na capital, lá em Ljubljana, que é uma cidadezinha assim, do tamanho de Blumenau, tinha uma feira na sexta-feira que era de comida. Uma feira de comida, assim, com, sei lá, uns 100 estandes. E tinha comida de vários lugares do mundo. Tinha, tipo, churrasco argentino, sabe? Umas coisas assim. E daí eu falei pro Robson, a gente podia vir pra cá, vender coxinha e pastel, porque, cara, a gente ia bombar nesse lugar, sabe? Com certeza. E a gente tem um amigo que é esloveno, que ele pira em pão de queijo, brigadeiro, pastel, bis, assim. Então, a gente fala, cara, por que não, né? Utilizar aí o que tu conhece do teu país pra tentar fazer negócio. E quando a gente viajou até ano passado, a gente observava muito na Bélgica, em Amsterdã, salão de beleza de brasileiros, sabe? Tipo, corte seu cabelo com brasileiros, assim, porque como se, tipo, nós somos uma referência em estética e beleza. Eu achei isso muito louco, assim. É muito incrível, porque quando a gente tá aqui no nosso contexto, abre um restaurante de um cara inglês que cozinha em Blumenau. A gente vai lá e, meu Deus, que incrível. Mas a gente pode fazer isso. Sim. Sabe? A gente Não, pode... eu costumo brincar que existe um selo gringo, assim. Sim, claro. Sabe? Parece que se a pessoa é gringa, ela vem fazer qualquer coisa, ela vai vender horrores aqui, assim, porque as pessoas, nossa... Mas será que é aqui que existe o selo gringo, sabe? Será que em Paris não existe um selo gringo que diz que o que é brasileiro é bom? Né? Deveria existir, pelo menos. Será que na Eslovênia não existe um selo que diz que comida do mundo inteiro é boa? E de lá não tanto? Então, sabe, acho que dá pra gente olhar para as potencialidades do que a gente faz diferente aqui. É a história do intercâmbio, né? A gente só descobre o que acontece de ruim nos outros lugares quando você está lá, porque olhando de fora é tudo lindo. Talvez não seja ruim, mas talvez falte a sua referência lá e tenha mais brasileiros que sentem essa falta. Tem uma onda agora de Dublin, né? Tem várias pessoas morando em Dublin, a Irlanda tá atraindo muitos brasileiros e tal. Mas é porque é bem mais fácil para ir pra mais lá. barato e tal. E tem muita gente que tá abrindo negócio lá, que tá buscando levar referências brasileiras pra lá, porque a população brasileira lá é muito grande. E aí a falta do arroz e feijão, né, Mix? A falta do arroz e feijão é um negócio que é importante. E aí já tem restaurante, já tem café, já tem várias coisas lá que são tocadas por brasileiros. Dublin foi o lugar que a Júlia, que é a nossa próxima entrevistada, começou a jornada dela. A Júlia não tem uma empresa, mas ela tem empreendimentos. E os empreendimentos dela são as viagens. Então, a gente resolveu ouvir ela, para que caso você esteja pensando também em viajar, mas não com esse olhar de empreendedor, você também saiba como é. Então fala aí, Júlia. Foi quando eu comecei a viajar pela Europa mesmo, enquanto eu morava em Dublin. Eu morei 4 anos em Dublin, que eu comecei a descobrir essa paixão por viajar o mundo e viajar para novos lugares, conhecer, explorar.
E ali eu não quis mais parar, eu quis continuar e por isso que desde então eu não voltei. Quando você chega num novo país sem falar a língua local, né, tudo é um pouco mais complicado porque você não consegue se comunicar, tem dificuldade de resolver as coisas por si só. E eu fui para lá sozinha, então tinha alguns amigos que ficaram umas 2 semanas. Depois acabou que eu fiz outros amigos, conheci muita gente que me ajudou muito, mas o começo, assim, foi aquela coisa, era eu comigo mesma e não tinha ninguém que pudesse resolver nada por mim, sem falar inglês muito bem, entendia um pouco, mas não podia dizer que eu conseguia me comunicar. E aí, depois de uns 4 meses estudando, que eu falei, não, agora eu preciso arranjar um trabalho, eu preciso fazer alguma coisa, que eu comecei a procurar emprego. E eu dei muita sorte, porque eu consegui um emprego num restaurante como garçonete logo de cara. Foi muito rápido. E assim foi, eu fui trabalhando em restaurantes, em cafés, e fui ganhando experiência. Hoje em dia eu trabalho como barista na Austrália. E isso foi, assim, a conquista, na verdade, de um longo tempo, né, experimentando, tentando, aprendendo. Hoje eu posso dizer que eu sou apaixonada pelo que eu faço, é uma profissão que eu não sei se vai ser para sempre, mas eu amo demais trabalhar com o que eu faço, é uma profissão que me dá a possibilidade de viajar o mundo, de fazer o que eu quiser, né, e de repente ir para um outro lugar, trabalhar num lugar diferente, estar na Austrália ou voltar para a Europa. Então eu não saí do Brasil já empreendendo, né? Eu saí com o intuito de ter uma nova experiência, e eu acho que foi isso que eu levei, assim, durante esses anos viajando, que era de sempre experimentar alguma coisa nova, né? Sempre tentar algo novo, experienciar uma realidade diferente, porque quando a gente tem uma realidade, a gente julga as outras realidades, né? A gente não está inserido naquilo, a gente não sabe o que está acontecendo. Agora, quando tu tá inserido em outra realidade, que é algo diferente daquilo que tu tá acostumado, tudo muda, né? A perspectiva, ela muda completamente. Então, isso para mim foi muito bom, assim, entender melhor, lidar melhor com as pessoas, tratar melhor as pessoas, ainda mais a respeitar, né? Porque a gente vê muita gente sendo tratada muito mal nesses lugares, em restaurantes, esses trabalhos que lá fora chamam de no Brasil chamam de subempregos, né? Mas que lá fora são apenas trabalhos. Então, é um trabalho comum, como qualquer outro. E eu aprendi muito isso, assim, a respeitar as pessoas indiferente de qualquer situação. Bom, o meu empreendimento, na verdade, é o meu estilo de vida, né? Que são as minhas viagens. Quando eu comecei a viajar, quando eu comecei a ver o mundo de outra forma, conhecer os lugares, experienciar coisas novas, conhecer pessoas diferentes e me dar essa oportunidade, né, de expandir a minha mente para um outro nível, assim, de consciência, né, de mundo e tanto de relacionamento com as pessoas. Eu percebi que isso era o que eu queria fazer, né? Isso era o que me trazia felicidade, plenitude, que eu estava realizada fazendo isso, né, viajando, e foi aí que tudo começou. Estava em Dublin, fiquei 4 anos lá, trabalhei, estudei, fiz curso de inglês, tinha que renovar sempre, então era trabalhar muito para poder pagar o curso e depois guardar um pouquinho, viajar aqui, viajar ali. Então, acho que essa visão que todo mundo tem, assim, de quem viaja, que só viaja, que não faz nada, é um pouco distorcida, né? A gente também trabalha muito para poder fazer isso. Como tudo na vida, né? Como todas as escolhas. Eu escolhi isso, tenho que abrir mão de muitas coisas, mas me dedico a trabalhar hoje, apesar de fazer algo que eu gosto muito, que é trabalhar como barista, mas é para poder viajar, para poder ter essas experiências que eu decidi ter, né, na minha vida. Ter que escolher, né, entre estar fazendo o que eu estou fazendo hoje, viajando e conhecendo o mundo e estar perto das pessoas que eu amo, que eu gosto, que é um lugar que eu posso chamar de casa, né? Hoje a minha casa, na verdade, é em qualquer lugar do mundo, mas a gente sempre tem aquele sentimento com a família e com os amigos de onde a gente veio, que são os nossos laços, né? Então, essa é a maior dificuldade que eu tenho. Muita gente acha que quando eu viajei sozinha pela Ásia durante 6 meses, muita gente acha que essa foi a maior dificuldade, que viajar sozinha é algo, assim, absurdo, algo fora de cogitação, né? Mas, na verdade, eu acho que esse foi um dos meus
um dos maiores presentes que eu pude dar para mim mesmo, que foi viajar na minha própria companhia. Eu aprendi muito comigo mesma, eu aprendi muito com as situações que eu estava, nos lugares que eu fui, viajando pela Índia, pelo Nepal, por lugares que eu nunca imaginei estar, muito menos sozinha, né? Mas esse é um grande presente, é algo que não é tão difícil assim quanto acham, é algo que não é tão impossível. Então, como mulher, como alguém que gosta de viajar sozinha, que aprendeu, né, a gostar da própria companhia, que eu posso dizer isso para que as mulheres não tenham medo, né? Não tenham medo de realizar os seus sonhos. Acho que em qualquer situação que for, não só em viagem, não só esquisito, mas se a gente tem um sonho, se a nossa intuição fala mais alto por aquilo, é porque a gente é capaz de realizar. Eu acredito muito nisso e é por isso que eu continuo viajando. O que eu acho mais legal na fala da Júlia é como ela aprendeu a enxergar essas profissões que aqui as pessoas chamam de subemprego, como ela fala, né? Você ser garçonete, você ser faxineira, você ser qualquer coisa, lavadora de pratos, como uma profissão qualquer, né? A gente tem muito essa pira no Brasil de que você precisa ter uma faculdade, de que você precisa você precisa se formar em direito, em administração ou medicina, tipo as profissões mais tradicionais possíveis, ou passar num concurso público para ser alguém, né? Só que é o que eu sempre falo, profissão, cara, não define quem você é, então, por favor, né, vamos tentar aí valorizar. E isso é uma coisa que eu aprendi muito na cozinha, assim, né? Como estar na cozinha fez de mim uma pessoa melhor por esse aspecto, assim, por enxergar, tipo, que qualquer trabalho é trabalho e não é o que eu faço que vai ser melhor ou vai ser pior, vai ser diferente do que a outra pessoa faz, assim. Tem um Tudo comentário... é maneira de ganhar dinheiro e sustentar o capitalismo. Então. Cara, ela não falou de astrologia ainda, gente. A gente já tá com alguns minutos e ela não falou ainda. Uma outra coisa que eu acho louco sobre isso é que eu tenho uma mania, que não é uma mania, mas é uma coisa que eu gosto de fazer, que é conversar muito com as pessoas que têm essas profissões ditas inferiores, assim, né? Então, porteiro, adoro. Mesmo vendedor de lojas mais simples, assim, porque as histórias deles são sempre muito boas. Não só história de superação, de vida, não. Mas coisas engraçadas que acontecem, que eles vivenciam, que eles falam e tudo mais. Eu já ouvi de algumas pessoas que eram elites, né? Que se consideravam elites, na verdade não eram, se consideravam elites. Que, por que você perde tempo conversando com essas pessoas? E, tipo, eu invisto meu tempo conversando com elas e eu, muitas vezes, ganho muito mais do que se eu estivesse conversando contigo, meu anjo. Porque é isso, tipo, histórias legais e vivências legais estão em todos os lugares. E o que a Júlia fala é muito isso, é que ela teve vivências muito legais sendo garçonete. E tá tudo bem, sabe? E ser garçonete, ser barista e trabalhar nisso deu pra ela a possibilidade de viajar o mundo inteiro. Gente, 6 meses na Ásia é muito legal, sabe? E ela fez incrível. isso sendo garçonete. Olha que demais. Sim, e isso é uma coisa que eu sempre brinco também quando eu falo que, não, penso em ir embora e tal. Porque, cara, cozinhar, eu cozinho em qualquer lugar do mundo, assim, é uma profissão que é universal. Né? Que pode ter ali diferenças nas receitas e tal, mas que as técnicas, o dia a dia de uma cozinha, ela é muito parecida em qualquer lugar do mundo, né? Tem os casos de abusos com que a Marielle chegou a passar na França, porque lá, né, gastronomia é tida como uma coisa, assim, da vida, né? Tipo, uma coisa muito, sei lá, não sei nem explicar. Mas que são profissões que são comuns. Vai ter garçom em qualquer lugar do mundo, vai ter, sei lá, cabeleireiro em qualquer lugar do mundo. Então, é incrível você pensar que uma profissão que pode ser tão criticada e vista como algo menor, como ela é comum. Então... Tem uma outra... A gente lembrou disso, eu vou antecipar um pouco mesa de bar aqui, mas que é uma outra coisa que é bem brasileira, que não se deve exportar, que é a história da faxineira. Né? Então, eu tava ouvindo esses dias o Boa Noite Internet do Cris eu ouvi Dias. também. Cara, demais, sabe? Demais. É a história de uma pessoa que não enxerga a profissão de faxineira como uma profissão inferior, assim. É muito massa, porque é isso, a gente tem que fazer o que a gente gosta. E eu amo que ela fala durante
o episódio, ela fala que ela adora ser faxineira porque ela pode ouvir música, ela pode dançar, ela tem playlists de acordo com o nível de sujeira da casa. Eu achei demais, sabe? Não, eu achei maravilhoso também esse episódio. E ela falou muito sobre isso também, da história de que ter uma faculdade não te faz melhor, do que ela não precisa disso pra ser quem ela é. Assim, Vamos colocar o link lá no Instagram. Nossa, maravilhoso então, esse episódio. Seja como faxineira, como garçonete, como que você tá afim. Acho que se a gente pode dar uma dica, mesmo não tendo vivido essa experiência, então claramente não é meu lugar de fala, mas o que eu falaria é: vá conhecer a realidade do outro país, ou antes de conhecer a realidade do outro país, vá conhecer a realidade da profissão que você vai ter naquele país, pra entender se aquilo faz sentido pra você ou não, sabe? Sair um pouco se você quer sair e fazer alguma coisa diferente, tira a cara de casa e vai fazer alguma coisa pra se testar. Seja viajar, seja testar a profissão, sabe? Faz alguma coisa. Se você quer, você tem que começar de algum lugar. Nem que seja juntando dinheiro, né? Mundo capitalista, né, amiga? Mundo capitalista. São várias coisas que estão aí no jogo. Então, pode ser muito mais difícil do que aqui. Você tem que ficar sabendo disso. Pode ser que você não tenha uma rede de apoio, que você não tenha amigos, que você não tenha família por perto. Então, acho que vale. E que também pode ser que você quebre a cara, né? Porque estamos aí pra fazer cagada nessa vida. Brasilzão tá aqui, né? pra você voltar, filha. Tá tudo certo também. Então, se você tá pensando, boa sorte, né? Conta pra gente aí a tua experiência, o teu relato. Se você tá fora querendo empreender, também conta pra gente. Ou se quer voltar pro Brasil e empreender, como já teve casos de ouvintes que contaram pra gente. Então, conta aí, abre seu coraçãozinho e vamos manter essa conversa. Chegamos então ao nosso momento aqui nessa mesa de bar. Queremos, primeiro de tudo, agradecer imensamente todo mundo que esteve no nosso Donas ao Vivo e a Cores. Foi lindo, lindo, lindo. Foi... Que noite, né, Marina? Que noite. Que noite, foi ótimo. Eu tava nervosa, como você mesma disse. Marina estava surtando, ela estava nervosa. Mas foi ótimo ver que as pessoas nos ouvem com uma escuta tão carinhosa, assim, sabe? A gente fazer o programa com a Marina, com a Carol, que a gente já agradecemos, a gente agradece de novo. E ver as pessoas realmente prestando atenção e querendo saber, e com o olhinho brilhando, foi muito, muito, muito legal. A gente já quer outro. E era tão massa que, tipo, a gente falava alguma coisa, as pessoas iam concordando com a cabeça. Aqui a gente só tem o meu gato e o mozão concordando. Lá a gente é mais gente. Foi sensacional, foi incrível, que noite. Foi muito legal, então obrigada pra todo mundo que foi, que ainda não ouviu o episódio especial de 1h20. Está aqui no nosso feed, independente da sua plataforma de conteúdo. Também quero agradecer mais uma pessoa, a Mariana Florencio, que é fotógrafa. A gente conversou com a Mariana no episódio sobre desistir, né? Sobre a possibilidade de desistir. Ela acabou não conseguindo enviar o depoimento dela, mas depois a gente conversou. Uma coisa que eu achei muito legal que ela falou foi que ela desistiu por outro motivo, que não é nenhum dos que a gente citou, mas que ela sentiu que ela não conseguia remunerar as pessoas da forma como ela gostaria, e ela começou a se sentir muito mal por isso. E aí ela fechou a empresa dela e hoje atua como autônoma. E consegue pagar as pessoas de uma forma que ela considera mais justa. Então, a Mariana é uma baita profissional. A gente acabou de fazer um projeto juntas, um projeto lindo com mulheres mastectomizadas. E, enfim, tenho muito orgulho da história dela e tenho muito orgulho de ter ela perto de mim. Então, Mari, beijo e obrigada por ter compartilhado a sua história. Tem dicas, Marina? Tenho dicas. Eu já antecipei, né, no episódio, mas eu quero indicar um podcast hoje que não é de Minas, mas que é muito respeitoso com as Minas, então acho que vale também, que é o Boa Noite Internet, do Cris Dias. Ele é diferente do nosso, muito diferente do nosso, muito diferente dos podcasts mais conhecidos, que são de bate-papo, né? O dele é um podcast super roteirizado, mas que eu gosto muito, porque o texto é muito bom e o conteúdo é muito bom. E quero indicar também o Twitter Startup da Real, que fala um pouco da real sobre o empreendedorismo, da desglamorização do empreendedorismo, especialmente desse universo das startups, assim, que são dois canais de conteúdo que eu acompanho ferrenhamente e que eu gosto muito. Então sigam
No Twitter, o Startup da Real e o podcast do Cris Dias, o Boa Noite Internet. Eu ouvi o episódio do Braincast, que tava esse cara do Startup da Real. É muito bom. Super massa, que era, eu acho que sobre coaching até, se não me engano. Mas era super legal o episódio e ele falando das reais, assim. Eu quero dar uma dica de um outro podcast também, né? Porque somos as loucas dos podcasts, que se chama Carreira Sem Fronteira. Esse episódio, confesso que me dá uma síndrome de impostor de vez em quando, mas ele é basicamente, todo episódio traz a história de uma pessoa que está trabalhando num lugar do mundo, assim. Então tem desde pessoas que estão em cargos de diretoria, de multinacionais, mas tem tipo blogueiro em Amsterdã, tem músico na Finlândia, tem alguma pessoa que trabalha com marketing, uma pessoa que está em Israel. Então é muito legal mesmo, assim. São ali programinhas de 30, 40 minutinhos e sempre também tem um formatinho mais encaixadinho, assim. Mas as histórias são sempre muito legais e muitos casos também são de pessoas que foram completamente aleatórias, assim, pra trabalhar fora ou pra ter uma experiência fora e acabaram construindo uma carreira em um outro lugar do mundo, assim. Ih, não é sei muito se eu legal. quero ouvir, não, amiga. Não, eu gosto. É bom? Às vezes eu Tá. fico meio, putz, que droga. Mas ele é bem interessante, esse podcast. E eu queria também dar a dica pra assistir a série Glow. Eu já tinha falado no começo, acho que alguns episódios atrás, que a série estava pra estrear. E eu terminei essa temporada e ela é linda, assim. Gente, sabe, é um roteiro que valoriza tanto as minas, assim, sabe? Você vê a parte de drama, você vê o amor, você vê nossa, é lindo, assim. E é uma série que não é tão valorizada aqui no Brasil, assim. É meio que, tipo, uma daquelas que entra nos milhões de lançamentos da Netflix e ninguém dá muita moral, mas eu acho sensacional essa série, é muito boa. Netflix patrocina a gente. A gente tá aqui, ó, lutando por esse patrocínio. É isso então, amiga? É isso. Temos spoiler do próximo episódio? Temos. Ah, pera, antes, Vai. pra gente não esquecer mais uma vez, obrigada, mozão. Obrigada, Hoje Bruno. estamos gravando 7 horas da manhã e ele acordou pra ajudar a gente. Então, Olha como gostamos desse podcast. Peguei trânsito dos infernos, chovendo, pra vir aqui gravar esse podcast que a gente ama. exatamente. Então, obrigada, mozão, por ter acordado cedo pra nos ajudar. E agora sim, spoiler do próximo episódio. No próximo episódio, nós vamos falar sobre saúde, sobre autocuidado, sobre como é importante a gente cuidar também desse nosso corpinho, né? Não de uma forma fitness, não estamos falando sobre isso, mas de a gente prestar atenção e de como se lida com uma empresa, com o seu negócio, com o seu trabalho, quando você tem que enfrentar uma doença como um câncer de mama, por exemplo. 1º de outubro estaremos aqui na campanha do Outubro Rosa. Um beijo, Até gente. lá. Até.